Olá, estudante, tudo bem? Lembra de mim? Professor Felipe Guedes. Estamos estudando juntos a disciplina Segurança do Trabalho 4, dentro do curso técnico Segurança do Trabalho. Vamos relembrar um pouquinho o que foi visto no encontro anterior? No encontro anterior, entendemos a importância da resolução da NTT no que tange o transporte de produtos perigosos, a obrigatoriedade da resolução 420. E aprendemos também sobre a simbologia e os números presentes da resolução, bem como a sua aplicabilidade no contexto de transporte desses tipos de produtos. Aula 5. Qual é o tema da aula de hoje? Hoje iremos tratar da norma regulamentadora número 20. Quais são os objetivos desta aula? Conhecer a NR20 e identificar as particularidades da norma no que tange a sua abrangência, visando a segurança dos trabalhadores. Compreender a aplicabilidade da norma nas rotinas organizacionais. Do que trata a NR20? A NR20, ela trata para pessoas que trabalham com inflamáveis e combustíveis. São produtos, além de perigosos, elas precisam uma certa atenção, um carinho especial para esses trabalhadores. Ela visa a segurança e saúde de pessoas que trabalham com inflamáveis e combustíveis, visando sempre o bem-estar, o conforto e, de fato, a segurança. Isso trata-se do item 20.1 da norma, a introdução da mesma. O item 20.2 trata da abrangência da NR20, bem como a sua aplicação e as suas etapas. A extração, a produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação nas seguintes etapas: projeto, construção, montagem, operação, inspeção, até a desativação da instalação. A NR, ela engloba toda a cadeia produtiva do inflamável, do combustível, desde a sua extração, passando por todo o seu processo, o transporte, fazendo um link com a passagem de produtos perigosos, até o consumidor final. Vamos pegar um exemplo, o nosso querido posto de gasolina, todo mundo conhece, pelo menos seu tio, seu pai, seu primo, você abastece seu carro. Toda a cadeia produtiva, até o líquido combustível chegar na bomba para você poder abastecer seu carro e passear com a família no fim de semana, é abrangido, há uma abrangência da NR número 20. E as etapas, desde o projeto até a construção, tudo isso em prol da segurança dos trabalhadores que frequentam esses espaços com líquidos inflamáveis e combustíveis. O item 2, subitem 2 da norma, trata-se de esta NR não se aplica em alguns casos. Quais casos, professor, que essa NR não aplica? Não se aplica, já que ela cuida de toda a cadeia produtiva, desde a extração até a entrega do combustível, por exemplo, ao nosso veículo. Plataformas de petróleo em alto mar, denominadas de plataformas offshore, não são abrangidas pela NR número 20. Apesar de ser um processo de extração, tem a manipulação, manuseio, mais precisamente o nosso querido pré-sal, temos as plataformas da Petrobras, é uma outra conversa, é uma outra norma, é uma outra lei, outro decreto que trata sobre isso. A NR20 trata de toda aquela abrangência em solo firme, digamos assim, solo firme. O item 3 da norma são as definições de ponto de fulgor, o que de fato é líquido inflamável e o que de fato é líquido combustível. Ponto de fulgor é a menor temperatura que o produto precisa para liberar vapores que possam gerar incêndio ou explosões. O ponto de fulgor em si não é suficiente para que aconteça explosões e incêndio. Qual é a preocupação que eu quero que você tenha com o ponto de fulgor? É daquele ponto para cima que a preocupação tem que vir à tona. Opa, tem um ponto de fulgor. A partir dali, o produto libera gases
e vapores suficientes para gerar incêndios, explosões e assim por diante. Chama-se ponto de fulgor. Líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. Líquidos inflamáveis são todos aqueles que possuem ponto de fulgor menor que 60 graus. Líquidos combustíveis são todos aqueles líquidos que possuem ponto de fulgor maior que 60 graus. O item 4, subitem 1, trata-se da divisão de classes dentro das pessoas que trabalham nessas regiões, nesses lugares que trabalham com inflamáveis e combustíveis. Temos a classe 1, 2 e 3. Funcionários de postos de gasolina, trabalham no posto, que trabalham com combustíveis inflamáveis, se encaixam na classificação 1 da norma. Para a classificação 2, são os funcionários que trabalham com envasamento de gases. Por exemplo, Copagás, Supergasbras, todas as empresas que envasam gás, elas se encaixam na classe 2 da norma regulamentadora. Para a classe 2, as pessoas que trabalham com transporte dutoviário também se enquadram nessa classe. O nosso maior duto do Brasil chama-se o gasoduto Bolívia-Brasil. Então a gente pega o gás lá do nosso querido Evo Morales até a refinaria, por exemplo, de Araucária, aqui no Paraná, e assim sucessivamente. Todas as pessoas que trabalham nesse gasoduto, que é enorme, ele tem mais de 3 mil quilômetros de extensão, são enquadradas na classe 2 da NR20, no que tange os trabalhadores. Para a classe 3, são os trabalhadores que trabalham em refinarias, por exemplo, a Petrobras, lembrando em solo firme. Então, funcionários da Petrobras, terceirizados, empreiteiras que vão fazer obras, que vão estar em local que possui combustíveis e inflamáveis, se encaixam na classe 3 dos trabalhadores, de acordo com a NR número 20. O item 5, subitem 2, trata-se da NR no projeto para instalação. Coloquei uma imagem aqui de um posto de gasolina de uma marca conhecida para ter como embasamento para este projeto. A NR exige toda a documentação de um projeto para instalação. Vamos continuar com o nosso exemplo do posto de gasolina. Então, vamos lá. Para você poder implantar, construir, existe uma particularidades, porque você não está lidando com livro, com revista, com caixa, você está lidando com líquidos inflamáveis. E, por exemplo, no posto, há uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, esta NR, bem como diversas NRs, ela vem auxiliar os trabalhadores que estão de fato ali no local e também a comunidade interessada no posto, que seja um posto com segurança, que não ocorra explosões e assim sucessivamente. O item 5.2, ele nos traz algumas exigências faladas agora há pouco. Quais são elas? A necessidade da planta geral de locação das instalações, as características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativa aos inflamáveis, constante nas fichas de segurança de produtos químicos, o fluxograma do processo e a especificação técnica das instalações. São alguns itens que a NR exige que tenha em seu projeto. Por exemplo, fluxograma do processo. Olha como isso ajuda em quem for executar o projeto e quem for trabalhar de fato com isso. O que é o fluxograma do processo? É uma simbologia que demonstra o passo a passo do projeto. É uma simbologia que utiliza o passo a passo dos processos do posto. Então, para chegar o caminhão, colocar a mangueira no tanque, existe um fluxograma. Isso auxilia para que seja padronizado a operação do posto de gasolina no exemplo mostrado. Item 20, NR20, item 6. Segurança na construção e montagem. O item anterior tratou do projeto para instalação.
apresentou o projeto, está tudo certo de acordo com a NR20, há um item que pede, exige e obriga a segurança durante a construção. Tem o projeto e temos a segurança da construção, sempre em prol dos trabalhadores. Este item faz ligações com várias NRs. Então eu elenquei aqui algumas. A NR6, então durante a construção do local que vai trabalhar com inflamáveis e combustíveis, temos a exigência da NR20 no que tange outras NRs. A NR11 que trata do transporte, manuseio de materiais, a NR16 que são operações perigosas e a 26 que é a sinalização de segurança. Durante a construção, a NR20 exige EPI, exige diversas situações que estão presentes na NR20 e em outras NRs. É todo um cuidado. Toda a abrangência da NR, projeto, construção e operação, até uma possível desativação, a NR20 ela abrange. Então, durante o processo de construção do nosso querido posto de gasolina, também há essa preocupação e essa aplicabilidade da norma estudada na aula de hoje. Item 7 da norma trata-se de segurança operacional. Segurança na operação e segurança do processo. A exigência do projeto, até o início das obras, digamos assim, a exigência da segurança durante a construção e agora temos a exigência da norma durante a operação. Segurança do processo. Criar uma padronização para que a operação esteja tranquila, esteja de acordo com a NR e assim sucessivamente. Por exemplo, segurança do processo. Eu posso criar um checklist e fazer desse checklist uma mini auditoria interna para garantir a segurança da operação. Porque a segurança da operação no lugar que trata-se de inflamáveis e combustíveis vai muito além da segurança dos trabalhadores, vai na segurança da comunidade. Se você trabalha na empresa que invasa gás, por exemplo, o motorista que vai coletar os botijões para distribuir nas nossas casas, para que a gente possa fazer o nosso almoço e assim por diante, ele é uma parte interessada que a empresa esteja respeitando a NR número 20. Então, por exemplo, num posto de gasolina, as pessoas que vão abastecer são partes interessadas que o posto esteja de acordo com a NR20, respeitando a saúde dos trabalhadores, bem como a saúde da população, digamos, flutuante do posto. Vai, abastece, toma um café e vai embora. Item 7, subitem 5, ainda tratando da segurança operacional, efetivo de trabalhadores. A NR afirma, é de inteira responsabilidade do empregador dimensionar o número de pessoas para os postos de trabalho dentro de inflamáveis e combustíveis. Essa parte da norma, ela crava a responsabilidade do empregador. O empregador não tem como se defender, por um exemplo, aconteceu um acidente, falta de pessoal. Levou a acontecer algum problema, algum acidente, algum incidente. Então é de inteira responsabilidade do empregador dimensionar a quantidade de pessoas para os postos de trabalho. Pessoas suficientes para atender o cliente, por exemplo, para atender possíveis acidentes e assim por diante. O item 8 da NR, temos aqui a imagem de outro posto de combustível, trata-se da manutenção e inspeção das instalações, por exemplo, dentro de um posto de gasolina. Dando continuidade à NR, a gente trata do projeto, da segurança na construção, da segurança operacional e é preciso uma manutenção e inspeção das instalações. Olha que bacana, há uma série de exigências com relação à manutenção e inspeção das instalações. O patrão, o empregador, ele pode proceder da seguinte forma: fazer uma auditoria interna
para pegar os seus erros, digamos, corrigi-los para que quando vier uma auditoria externa, algum órgão ambiental, ele não tenha multas, que não são baratas de acordo com o descumprimento da NR20. Isso seria um assunto para a NR28, onde consta os descumprimentos de todas as NRs propostas. O que, de fato, vem nas inspeções e manutenção das instalações. É um documento simples que consta os equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios do local de trabalho, por exemplo, um posto de gasolina, a identificação dos responsáveis, a especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção. Item 9 da NR, inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho. Mais um passo da NR20, projeto, segurança durante a construção, segurança na operação, colocar as bombas de combustível de acordo lá para que não tenha, por exemplo, eletricidade estática que pode gerar uma centelha, um ponto, uma energia de ativação. A segurança dos trabalhadores também é importante. É o centro da NR20, é o centro das atenções da NR20, é a segurança das partes interessadas do posto de gasolina, por exemplo, mas em especial de quem trabalha naquele local. Há algumas particularidades que veremos a seguir. Dentro da inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho, é necessário manter um cronograma de inspeções em paralelo com a CIPA. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O item 9 nos traz isso. Com uma auditoria, um auditor pode exigir o cronograma de inspeções no que tange a segurança do trabalhador. Então, o empresário, quem estiver responsável pela elaboração desse cronograma, vai mostrar, olha, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, diariamente fazemos uma inspeção. E a CIPA, que cuida dos acidentes, que prevê os acidentes no ambiente de trabalho, nada mais ou a necessidade de ser mais atuante quando se trata de inflamáveis e combustíveis. Lembrando, não é papel, não é uma caixa, não é um produto perecível, não é um pacote de bolacha. Nós estamos falando de produtos perigosos, vimos as particularidades no transporte, e inflamáveis e combustíveis. São produtos perigosos, altamente possíveis de explosão, incêndio, precisam de um tratamento e de um carinho especial, e a NR20 nos traz isso. Análise de risco, 20.10. A análise de risco, ela precisa ser baseada em metodologias apropriadas e feitas por uma equipe multidisciplinar. Nessa tabela 1, eu trago um exemplo de uma análise de risco, como ela pode ser feita. Neste caso, probabilidade, sendo que a seria extremamente remota e a E, uma probabilidade frequente. E as suas definições, então é feito uma análise preliminar de riscos e para cada risco traçado, uma probabilidade para que aconteça. Esta é uma metodologia. Existem N metodologias a serem aplicadas para análise de risco. Isso é discussões para outras NRs. Mas, por exemplo, diagrama causa e efeito. Você pode ver as causas dos riscos que levam ao efeito, que é, no caso, a explosão, o incêndio. Há um estudo de vulnerabilidade com a sua metodologia apropriada. Então, a equipe multidisciplinar, ou seja, várias pessoas que tenham vários conhecimentos que possam agregar a segurança, por exemplo, do posto de combustível. Então, é interessante que você trabalhe com uma equipe que tenha multiconhecimentos. Um conhece bastante CIPA, outro tem curso de NR20, o outro conhece a legislação ambiental e assim sucessivamente. O item 10, subitem 5, exige a revisão da análise de riscos, quando, no prazo recomendado pela própria análise, caso ocorram mudanças significativas no processo, por solicitação do SESMIT, que é a Segurança e Saúde e Medicina do Trabalho, ou da CIPA, relembrando Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
ou quando o histórico de acidentes ou incidentes assim o exigir. A análise de riscos na NR20, em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, meu caro aluno, estudante, ele tem que ser uma coisa dinâmica, ele precisa ser revisado. Você não vai trazer análise de risco. Aconteceu um acidente que não estava previsto. Simplesmente não liga, não foi previsto esse risco, não foi considerado. Revisa esse risco, inclui esse risco na análise. Então, a análise de risco na NR20, em toda a cadeia que vocês forem trabalhar no que tange a segurança do trabalhador, é uma coisa dinâmica. Ela precisa ser revisada periodicamente, conforme acontecer acidentes, mudar algum processo, é preciso rever constantemente a dinâmica da análise de riscos. Item 11, capacitação dos trabalhadores. A NR20 obriga o empregador a trabalhar com a capacitação dos trabalhadores. O que é capacitar? É o treinamento. O que é treinar? É desenvolver. Mais importante do que você treinar, caro estudante, é você medir o resultado do treinamento. Muitas pessoas, muitos funcionários são treinados e na hora de executar eles erram. Eles dizem que entenderam o treinamento, mas na prática acabam não absorvendo aquela situação. A NR20, ela trata da capacitação, do treinamento. Eu dou um passo adiante. Mais importante que o treinamento que a NR obriga e exige é o grau de absorção do treinamento. Repito, reitero e afirmo, não é pacote de bolacha. Nós estamos falando de inflamáveis e combustíveis. Então percebam comigo a importância de um bom treinamento. A importância de que os funcionários absorvam aquele treinamento, entendam, é para o bem dele e da sociedade que cerca, por exemplo, um posto de combustível. Vamos conhecer agora um pouco do conteúdo programático de um treinamento para uma pessoa que vai trabalhar com gases e com inflamáveis e combustíveis. Ainda se tratando do item 11 da NR estudada, o trabalhador vai conhecer os inflamáveis, por exemplo, suas características, propriedades, perigos e riscos, proteção contra incêndio com inflamáveis, quais são os procedimentos em situações de emergência com inflamáveis e o estudo da NR20 que vocês estão tendo agora comigo. São partes do conteúdo programático que visa a capacitação dos trabalhadores. 20.14, item 14 da NR estudada, plano de resposta a emergências da instalação. Fazendo um link com a NR19, tratamos de explosivos há umas 2 ou 3 aulas atrás, é necessário um plano de emergência caso aconteça algum problema na fábrica de explosivos. Para empresas que trabalham com inflamáveis e combustíveis, não é diferente. É necessária a confecção de um plano de emergência, se acontecer algum acidente, dentro do posto e junto com o corpo de bombeiros. Se acontecer alguma coisa naquele posto de gasolina, por exemplo, ou naquela empresa que invasa gás, o corpo de bombeiros, a defesa civil que chegar próximo, já vai ter o seu plano de emergência em mãos. Vai facilitar o corpo de bombeiros as ações que devem tomar. Vamos conhecer agora algumas coisas que devem estar presentes nesse plano para facilitar o trabalho em caso de possíveis acidentes. Plano de resposta a emergências da instalação. Nome e função dos responsáveis técnicos pela elaboração e revisão do plano. Designação dos integrantes da equipe de emergência responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos. Estabelecimento dos possíveis cenários de emergência com base na análise de riscos. Mais algumas situações que devem constar nesse plano de resposta a emergências. Procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado. Procedimento para orientações de visitantes, cronograma, metodologia e registros para a realização de exercícios simulados. 2 exemplos. Procedimentos para a orientação de visitantes.
um posto de gasolina tem a população flutuante. Então, aconteceu algum problema, existe um procedimento para você mandar as pessoas evadir-se do local, certo? E o cronograma de exercícios simulados nada mais é do que evacuar o ambiente. Dispara o sinal de incêndio, quanto tempo demora para evacuar, para o pessoal se evadir do ambiente de trabalho. Isso é uma prática comum nas empresas, que o técnico de segurança, a segurança do trabalho, precisa medir quanto tempo demora para que o prédio seja totalmente esvaziado de pessoas para simulações de incêndio. Esta parte trata deste tópico. E o cronograma, de quanto em quanto tempo é feito isso, de quanto em quanto tempo você trabalha com essa simulação desses exercícios. Item 20, NR20, item 15, comunicação de ocorrências. Aconteceu um acidente, alguma coisa, algumas particularidades. É preciso avisar o Ministério do Trabalho e Emprego e o sindicato da categoria. Professor, por quê? Se acontece a morte de um trabalhador, ou queimaduras, ou alguma coisa do gênero, o Ministério do Trabalho vai receber essa informação, ele vai diagnosticar o que aconteceu e vai disseminar a informação, por exemplo, com outros postos de gasolina. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego vai trabalhar como se fosse o topo da pirâmide, vai receber o que houve, o detalhamento do acidente, que veremos a seguir, e vai disseminar. Olha, aconteceu isso com tal trabalhador em tal posto de combustível. Obriga os postos a traçarem novos planos de ação baseado em novas análises de riscos, certo? Há algumas particularidades que veremos a seguir no que tange a comunicação de ocorrências. E o sindicato da categoria também precisa ser informado quando acontecer algum acidente, para também atuar como um multiplicador para que não aconteça esse acidente com mais pessoas. Comunicação de ocorrências. Eu preciso comunicar ao MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, e o sindicato da categoria em questão, quando ocorrer morte de trabalhador ou trabalhadores, ferimentos em decorrência de explosão ou queimaduras de segundo e terceiro grau que implicaram em internação hospitalar, e quando você aciona o plano de emergência explanado anteriormente. Mais algumas informações que devem estar presentes na comunicação de ocorrência: nome da empresa, local, data e hora da ocorrência, a descrição da ocorrência, o nome e função da vítima, quais foram os procedimentos de investigação adotados e quais foram as medidas emergenciais adotadas. Tudo isso está presente no item 15, subitem 1 da NR estudada. Item 16, contratante e contratada. A NR crava que a responsabilidade ela é compartilhada. Tanto o contratante quanto a contratada são obrigados a traçarem juntas o projeto, a segurança da construção, a segurança operacional, a comunicação de ocorrências. Por exemplo, Petrobras, contratante, a empresa contratada de empreiteira para trabalhadores. A responsabilidade é compartilhada. As duas partes precisam se conversar, precisam assumir essa situação na NR20 para garantir a segurança dos trabalhadores, para que ninguém fique se eximindo de culpa. A responsabilidade ela é compartilhada, uma exigência da NR20. As disposições finais da NR, item 20, subitem 2, trata-se do direito de recusa, e o item 20, subitem 3, trata da sinalização da NR em tanques e tubulações. A NR20 garante ao trabalhador o direito de recusa. O trabalhador devidamente treinado, ele consegue garantir o seu direito de recusa para uma determinada função que ele esteja achando perigosa. Ele pode exercer esse direito de acordo com a NR20. E a última parte, a NR26, os tanques de armazenamento precisam ser sinalizados. Então fazemos novamente um link com a NR26 que trata de sinalização de segurança. Resumindo a aula de hoje, diferenciamos líquidos combustíveis de líquidos inflamáveis,
Conhecemos as exigências da ANR no que tange o projeto de instalação nas empresas. Conhecemos os pontos relevantes da norma, sempre visando o bem-estar dos trabalhadores. Estas foram algumas referências utilizadas na aula de hoje. As imagens da 1 a 11 foram retiradas deste site para possíveis consultas. A tabela foi executada por mim. Me despeço aqui, estudante, agradecendo. Foi um prazer inenarrável gravar esta aula para você. Um abraço e até outra vez.